Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 18. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, capítulo 17, versículo de número 8 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 17, o versículo é de número 8 em diante. Você que vai encontrando. Lucas, Êxodo 17, 8. Glória a Deus. Você que foi encontrando, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Hoje o tempo tá bom, irmãos. Hoje tá fresco. Ontem podia ter motivo para ficar calado, pode estar um pouco desgastado, mas hoje está fresco, irmão. Então hoje nós recarregamos a bateria, né, do nosso corpo físico, a nossa voz. Hoje, amém? Glória a Deus. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Só até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, neste momento queremos, ó Pai, apresentar essa Tua palavra. O Senhor possa, Pai, trazer as revelações sobre os nossos corações, abrindo o nosso entendimento. Ó Pai, que o Senhor continua crescendo sobre este lugar e que eu diminua, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo continua tendo a liberdade de passear no nosso meio, no nosso íntimo também, no nosso coração. Ó Pai, naquilo de qual nós estamos aqui nessa noite. A disposição, ó Pai, em Te adorar, a disposição em cultuar ao Senhor. E que o Senhor venha trabalhar, ó Pai, em nós de uma forma personalizada, Pai. Aquilo não segundo a necessidade nossa, mas segundo a necessidade do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós rogamos ao Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, antes de nós adentrarmos no assunto específico, assim Deus permitindo, vamos ver nessa história que nós lemos aqui, onde acontece uma situação em que agora Deus ele levanta Moisés junto com os seus liderados para que pudesse guerrear contra Amaleque, um dos inimigos aí, onde o tempo todo eles estavam tendo confrontos. E chega então agora um ponto em que Deus ele dá direção para Moisés para que pudesse ali junto com Josué levantar os líderes e eles pudessem ir à guerra. Porém, nós vamos ver que Moisés, junto com, nós vamos ver com Arão e Ur, eles vão para o monte. Eles não vão descer para a guerra junto com Josué. Ele levanta Josué levanta ali os líderes, levanta os homens de batalha e eles vão para o campo para batalhar contra Amaleque. E vamos ver então que neste tempo, nessa fração que eles vão descer para a batalha e Moisés então sobe junto com Arão e Ur, nós vamos ver um fato muito interessante, onde que o tempo em que Moisés ele levanta sua mão, levanta o seu braço em posição juntamente para o povo de Israel, para o povo de Deus, enquanto eles estavam batalhando, a Bíblia vai relatar que o povo prevalecia. O povo de Israel, eles estavam à frente na batalha e estava prevalecendo contra Amaleque.
Só que quando, né, irmãos, e eu não sei se você já teve a experiência de ficar alguns segundos aí com o seu braço levantado, chega um tempo que nós já começa a baixar, né? Já começa a enfraquecer e tudo, os nervos, né, já começam a enfraquecer. E aí assim aconteceu por, né, Moisés, o fato de ser humano, né, e ter essas debilitações como ser humano, então ele começa a perder a força do seu braço. Assim então, automaticamente, a Bíblia vai relatar que o povo de Israel então, eles começavam a ficar acanhados, eles não ficavam mais prevalecendo na guerra. Ou seja, aí dessa forma então Deus deu a estratégia justamente para Arão e Ur estar ali junto com Moisés ali no monte, ali no lugar separado, naquela montanha, e assim cada um ficar de um lado e do outro segurando o braço de Moisés, e para que os braços deles ficassem estendidos o tempo todo, para que assim então Deus desse a vitória para destruir todos os amalequitas. E dessa forma nós vamos ver aqui no versículo 13, a Bíblia relatando: e assim Josué desfez Amaleque a seu povo a fio de espada. Mas isso aconteceu porque ali Moisés, ele estava lá em cima, ele escutou a voz do Senhor, que não era para ele descer para a batalha, mas justamente para ele ir para um lugar à parte. Porque ele podia muito bem, dentro do seu entendimento, ou, né, de ver o povo descendo para a batalha, ele regaçar as mangas também, ele ali realmente colocar o seu traje de arma e falar assim: eu vou descer junto e nós vamos batalhar, Josué, e vamos descer, né, junto com o povo, e nós vamos enfrentar aqueles amalequitas e nós vamos vencer. Só que nós vamos ver um outro caso. Ele não seguiu ali segundo o seu entendimento, ou a sua memória, ou a sua convicção de que se ele estivesse ali, né, na batalha ali, seria o quê? Mais 3 pessoas para ajudar na batalha. Né, irmãos? Teoricamente, você pensar, poxa, 3 a mais ali ajuda. É melhor 3 do que menos 3. Só que ele escutou então a voz do Senhor, que era para ele estar separado, junto com mais esses 2 homens, Arão e Ur, na intercessão, realmente na proclamação de buscar, na submissão ao Senhor. Porque nós vamos ver nessa questão, irmãos, de quando então Moisés então estendia suas mãos, existe um ato ali subliminar, uma situação atrás disso tudo, de que é um modo de sujeição ao Senhor, realmente um ato, né, de Moisés de dependência total do Senhor. De saber assim: Senhor, se não for o Senhor para nos dar a vitória contra os amalequitas, eu também não vou conseguir dar vitória, né, para o povo contra os amalequitas. Mas se o Senhor me direcionou para mim estar aqui, eu vou levantar as minhas mãos, mas de saber que quem dá o poder, quem dá a força, quem dá o direcionamento é o Senhor. E dessa forma então nós vemos a palavra que Deus destruiu a fio de espada todo esse inimigo que é os amalequitas. Nós vamos ver, irmãos, então uma situação assim tão maravilhosa, um exemplo que traz para nós nessa noite, a qual o Senhor nos direciona. Bendito seja o nome do Senhor. Que em tantas situações, irmãos, que nós passamos no decorrer das nossas vidas, em fases de nossas vidas, de que nós precisamos compreender que se Deus, Ele é o todo das nossas vidas, se nós estamos aqui, nós cremos, nós professamos a nossa fé em Deus, porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Algo nos moveu para nós estarmos aqui, alguém nos constrangeu a estar aqui, o Espírito Santo nos direcionou a nós estarmos aqui, e dessa forma então nós estamos aqui porque nós queremos ser direcionados, nós queremos ouvir algo da parte do Senhor, nós queremos ter uma resposta daquilo que nós pedimos, ou nós queremos, acima de tudo, ver o Senhor bradando a cada dia nas nossas vidas e vendo o nome dele ser glorificado. E dessa forma então, irmãos, nós precisamos compreender e entender de que tem coisas, irmãos, que nós não descemos para a batalha, tem coisas que nós precisamos levantar as nossas mãos e deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Nós precisamos deixar Deus bradar, Deus realmente mover, Deus fazer, Deus direcionar. Às vezes vai ter situações em guerras, em situações que nós não vamos com as nossas próprias mãos, nós vamos ali lutar e fazer, mas Deus vai direcionar uma outra coisa, outras pessoas para nos ajudar, porque existem batalhas, irmãos, que nós não estamos sozinhos, principalmente Deus, Ele está conosco o tempo todo, Deus, Ele nos direciona o tempo todo.
Deus, Ele quer ser glorificado nas nossas vidas o tempo todo, e nós não podemos deixar que com as nossas vidas ou com as nossas atitudes camufle ou deixe de alguma forma Deus escondido. Pelo contrário, o tempo todo Deus precisa aparecer através das nossas vidas. O tempo todo Deus, Ele precisa realmente ali de uma forma, irmãos, deixar com que Ele venha, mostrar, se revelar a cada dia as nossas vidas. Nós vamos ver que, junto com a situação em que quando Moisés ele estava lá em cima, no monte, num ato de intercessão, mas junto com um sentimento de realmente de redenção diante do Senhor, nós vamos ver aqueles homens lá naquele campo de batalha lá embaixo, dentro do sentimento deles de fé, de obediência, um sentimento ali dentro deles ali de realmente de que eu preciso ser constante, eu preciso batalhar, eu preciso saber que existe um líder meu que está lá em cima, lá naquele monte lá intercedendo, ele está lá, ele está olhando, mas que eu aqui embaixo eu preciso cumprir com o meu papel. E dessa forma, irmãos, nós precisamos entender que existe realmente alguém intercedendo por nós, e este alguém é Jesus. Nós vamos ver em João capítulo 17, onde Jesus, ele lá com seus discípulos, ele estava rogando ao Pai, e ele falando, além disso, falando assim, eu rogo por estes, mas não só por estes, mas aqueles que hão de crer em mim. Ou seja, nós estamos aqui porque nós cremos no nome de Jesus, nós cremos no Senhor, que Ele não é um conto de fadas, que Ele não é uma história, mas que Ele é vivo, que Ele é poderoso, que Ele move no nosso meio, que Ele direciona todas as coisas. E dessa forma nós estamos aqui, irmãos, é pelo ato de fé. Nós caminhamos a cada dia pelo ato de fé, como aqueles homens. Josué, quando reuniu então aquele povo, irmãos, vamos descer. Vamos descer. Moisés, ele está subindo para o monte, mas é para nós batalharmos. Ou seja, tem uma junção, uma mistura ali no coração daqueles homens ali, de que eles saber que o Deus, Ele está conosco, que Deus, Ele peleja por nós. De saber então, irmãos, que a cada dia existe realmente, Jesus o tempo todo olhando para cada um de nós, o tempo todo olhando para cada um dos nossos sentimentos, cada um das nossas emoções, daquilo que nós fazemos, ou daquilo que em muitas situações, ao invés de nós pararmos e levantar a nossa mão num ato de realmente, Senhor, eu sou dependente do Senhor, não, eu vou arregaçar as mangas. Peraí, deixa eu fazer aqui, porque se eu não fazer, quem vai fazer por mim? E na grande verdade, irmãos, e tem situações que Deus fala assim, eu quero fazer por você, eu quero trabalhar na sua vida, sabe, eu quero mexer nessa área na sua vida aí, com a qual você não consegue mexer. Pessoa que está do seu lado não consegue mexer, pessoa que realmente anda junto com você não sabe o que você está pensando, não sabe por onde você está caminhando, não sabe para onde os seus pensamentos estão sendo induzidos e conduzidos, mas eu sei, eu quero trabalhar isso na sua vida, eu quero fazer isso na sua vida, eu quero lapidar a sua vida, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da sua casa. Mas em situações então, irmãos, que nós não deixamos, em situações, não sei se às vezes medo ou dúvida ou situação de que se eu ficar parado, como que vai acontecer? Se eu ficar isolado e levantar a minha mão, mas quem vai estar lá embaixo fazendo? Quem vai estar lá embaixo guerreando? Mas entenda que se não tiver alguém do nosso lado aqui nessa terra para nos ajudar, entenda que o Senhor, Ele é soberano nas nossas vidas, que existe uma mão forte realmente que trabalha ao nosso favor, daqueles que temem, daqueles que tremam, daqueles que realmente que confiam de todo o coração diante do Senhor, e que Ele é poderoso para fazer. E assim então nós damos continuidade, assim então nós remamos, assim então nós confiamos no Senhor a cada dia. Por mais que existam desafios, por mais que existam situações que nós não enxergamos o caminho, que nós achamos, que às vezes com o nosso entendimento, com os nossos olhos, não vai dar não. Mas essa matemática não dá, mas não dá, não tem jeito. Como é que eu faço? O que eu vou fazer? Não, mas peraí, eu vou buscar alguma estratégia. Não, eu vou ver alguma forma. E às vezes entendemos que o Todo-Poderoso, Ele está o tempo todo disponível, e está só querendo que nós ficamos um tempo separados. Ficamos um tempo ali realmente de levantar as nossas mãos. Senhor,
está lá embaixo, ó, eu não sei o que fazer não, Senhor. Como é que eu vou fazer a situação, Senhor? Senhor, a minha vida eu não sei como é que eu vou fazer não. Senhor, esses pensamentos, esses turbulhões de pensamentos aqui, eu não sei o que eu vou fazer não. Senhor, tantas coisas que vêm contra a minha vida, ou situações em que eu não consigo administrar, Senhor. Eu vou parar e trabalha ao meu favor. Senhor, eu vou levantar minhas mãos aqui, Senhor, mas eu não sei como vai fazer, como vai iniciar, qual é o meio, qual é o fim. Mas eu sei que se eu realmente se render diante do Senhor, o Senhor vai fazer, o Senhor vai trabalhar. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter isso no nosso coração, essa dependência do Senhor. Em situações que nós vamos trabalhar, em momentos que nós vamos regaçar a nossa manga, e vai ter situação, irmãos, que não tem jeito não. Se não for o Senhor para enviar realmente os seus anjos ao nosso favor, nós não vamos conseguir fazer não. Se não for o Senhor para tocar, se não for o Senhor para mover, se não for o Senhor para mover pessoas, mover tempo, mover céus, mover terra ao nosso favor, nós não vamos conseguir. Não vamos. E aí, isso que surge o desafio do ser humano. Nós vamos ver Moisés em todas as situações. Em Êxodo capítulo 34, ali, quando chega um ponto em que Deus, ele levanta a sua ira de uma forma tão grande, Êxodo 33, 34 ali, né, porque o povo peca contra o Senhor e Deus fala assim, eu não vou estar com vocês, eu não vou mais caminhar junto com vocês, porque esse povo, ele virou as costas para mim, eu não vou estar, porque como que eu vou estar com vocês, se vocês não me obedecem? Se vocês não realmente se atentam à minha voz, eu não vou. Moisés então fala, Senhor, não deixa nós movermos aqui um passo, se o Senhor não for conosco. Ou seja, toda a trajetória de Moisés nós vamos vendo, então, este homem, sendo o tempo todo submisso, obediente, atento à voz do Senhor, vendo então essa questão de que ele realmente, de quanto que ele realmente era dependente do Senhor. Irmãos, e quantos de nós aqui nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui, e às vezes para nos mostrar, né, o quanto é que nós precisamos ser dependentes deles. Às vezes somos dependentes em partes, às vezes somos dependentes em 5% ou uma situaçãozinha, mas o quanto é que o Senhor, ele quer ver em nós e achar em nós essa dependência por completo. Sabe, uma dependência tal em que os nossos olhos não enxergam, mas de saber que o Senhor, ele continua conosco. Uma dependência qual de saber de que eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que Deus, ele é comigo e que algo novo pode acontecer, aleluia. E qual que é o nível de dependência sua aqui nesta noite? Às vezes você está aqui nessa noite, nos visita pela primeira vez, algo de se depender de alguém, irmãos, não é fácil. Depender de situações não é fácil. Porque nós queremos sempre então, né, prever algo, prever situações que vão acontecer e já ficar preparado. Só que quando nós vamos ver para o lado realmente de Deus, Deus quer ver em nós essa dependência. Deus não quer ver o agir do homem, mas Deus, ele quer ver a liberalidade do homem, dele agir no homem, através do homem, aleluia. Para que assim o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que haja salvação, para que haja cura, para que haja transformação de casas, de vidas, aleluia. Então existem, irmãos, essas situações que nós precisamos prestar atenção. O reino dos céus não funciona segundo o meu entendimento e o seu entendimento. O trabalhar de Deus não é segundo a minha lógica e a sua lógica. Não é. É segundo a vontade dele, é segundo o tempo dele. É segundo aquilo que ele quer direcionar e não aquilo que você quer fazer. Não é aquilo que eu quero fazer. Não é não. E nós então precisamos então submeter o nosso coração, a nossa vida a ele o tempo todo. O tempo todo nós precisamos, irmão, lutar com nós mesmos. Sabe, lutar contra nós, contra as nossas paixões, contra as nossas, sabe, emoções, os nossos pensamentos, é lutar contra nós mesmos.
Nós lutamos contra nós mesmos, porque o Senhor, Ele sempre tem o melhor para nós. Sempre o Senhor, Ele quer realmente abençoar o seu povo. E nós vamos ver em Provérbios que ele fala o seguinte, fala assim, que as bênçãos do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Mas nessa noite eu quero te fazer uma pergunta: as bênçãos do Senhor têm acrescentado em você bênçãos, de alívio, de paz, de alegria ou de dores? Se for de dores, eu quero te falar nessa noite que existe algo errado, porque aquilo que Deus Ele libera sobre os seus filhos, aquilo que Ele libera sobre a sua igreja, não machuca, não dói, não traz transtorno, não traz fadiga, não traz uma situação de opressão. Pelo contrário, é alegria, é gozo, é paz, é no Senhor, é nele, é através do Espírito Santo. Então nós precisamos prestar atenção o tempo todo. O que o Senhor Ele tem ministrado nos nossos corações? O que nós temos deixado o Senhor fazer através das nossas vidas? Nessa noite, você que está aqui pela primeira vez, o que realmente você está disposto de entregar a sua vida e de depender a Ele? Você está disposto a isso? É algo que não é fácil, mas que é gostoso, é prazeroso, de entendermos que aquilo que os nossos olhos não tinham contemplado, hoje nós podemos contemplar as maravilhas do Senhor, aquilo que o Senhor Ele faz, aquilo que o Senhor Ele move, aquilo que eu não tinha capacidade de fazer, mas que o Senhor Ele fez por mim, aleluia. Aquilo que o Senhor Ele pode fazer na sua vida, a qual nós não temos a capacitação, mas porque vem dEle, e Ele direciona através da nossa caminhada, através da nossa fidelidade, através do nosso amor diante dEle. E eu quero que você abra a sua Bíblia em segundo livro das Crônicas, depois eu leio lá 2 Coríntios. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, o versículo é de número 1. Amém? Aleluia. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se pedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Só até aqui. Aleluia. Nós vamos ver então Deus falando através do seu Espírito, sobre Azarias, falando a Asa, advertindo o povo e alertando o povo. Se vocês estiverem comigo, se vocês derem continuidade na vida de vocês, Deus ser a primazia, eu vou estar com vocês, eu vou estar direcionando vocês, eu vou estar conduzindo o tempo todo. Mas se o deixardes, eu vou deixar. E vai falar que havia assolações no meio da terra, havia perturbações, havia situações em que o povo estava realmente inquieto. Mas por quê? Porque o Senhor não estava presente, porque o Senhor não estava no meio. Mas o Senhor estava então alertando, falando assim: mas se o buscardes, se me buscardes, eu vou estar com vocês. Ou seja, algo, irmãos, realmente que ao mesmo tempo simples, mas desafiador para cada um de nós. Algo que
é simples de nós vermos o ato de buscar, mas algo que requer um preço da nossa parte em realmente de renúncia das nossas vidas, renúncia daquilo que eu tanto quero, renúncia de tantas coisas que o Senhor Ele quer que eu abra mão, para que a presença dEle seja notória o tempo todo nas nossas vidas, mas que é satisfatório, algo que é prazeroso. Vai haver coisas, irmãos, em que o Senhor Ele não vai permitir, que situações estejam nas nossas vidas, porque vai atrapalhar o agir dele. Às vezes vai ter situações ou coisas nas nossas vidas que precisa ser tirado, para que haja o trabalhar dele, para que haja realmente a dependência das nossas vidas, de confiar nele, não em coisas, ou não em pessoas, mas nele. E nós precisamos prestar atenção que, por mais, irmãos, que nós temos os nossos pais, temos os nossos familiares, que é o pilar nosso aqui nessa terra, mas o nosso pilar principal, ele é Jesus. O pilar realmente principal daquele que rege todas as coisas das nossas vidas é Jesus. E nós precisamos então olhar para Ele. Hebreus 12:2 fala que nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, onde vem a fonte, o recurso de tudo que nós precisamos, onde nós não podemos virar as nossas costas, onde nós não podemos realmente negá-lo, onde nós precisamos prestar atenção naquilo que Ele ministra o tempo todo, sobre nós. E nós precisamos o buscar o tempo todo. Ele vai dizer que então, como diz a palavra do Senhor, mas se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, eu vou deixar. E quanto que nós temos o buscado? Louvado seja o nome do Senhor, que se nós estamos aqui nessa noite, nós estamos querendo buscar. Nós queremos algo a mais do Senhor aqui nessa noite. Porque se não fosse, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar aqui nessa noite. Nós escolhemos estar aqui porque nós queremos mais da parte do Senhor. Às vezes nós viemos aqui através de um convite, ou porque às vezes, porque eu preciso estar, ou porque é domingo. Domingo no culto à noite, eu preciso estar. Mas eu quero te falar que por mais que seja um domingo à noite, que eu e você precisam estar, mas acima de tudo, alinha e que o Senhor possa achar no nosso coração esse motivo de nós estarmos num domingo à noite aqui na casa dEle. De não só por estar, mas porque pelo que Ele é, pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua majestade santa, pelo mover dEle, porque eu sei que eu vou encontrar com meu Deus, porque eu sei que eu vou estar reunido junto como igreja, e que o Senhor Ele vai falar no nosso meio, que o Senhor vai realmente ministrar no meu coração, porque eu vou me oferecer como oferta de sacrifício vivo diante dEle. E assim o Senhor realmente vai receber essa oferta, esse sacrifício, que é a minha vida, que é o meu tempo, que é a minha disposição, que é os recursos que eu tenho na minha mão, aquilo que é a minha vida, eu vou realmente oferecer a Ele. Porque antes eu oferecia os meus membros, oferecia a minha vida, oferecia os meus atos, tudo, a qualquer outra coisa menos Ele. Mas agora o Senhor me deu a oportunidade de eu conhecer a Ele, e agora eu oferecer o melhor, que é o que? A minha vida, a qual Ele me deu, a qual a vida que Ele te deu, a qual nós não conhecíamos e nós não tínhamos entendimento, mas agora Ele nos direciona a todas as coisas, e por isso nós estamos aqui, porque agora Ele abre o nosso entendimento, porque nesta noite Ele dá realmente algo a mais sobre os nossos corações, um fervor a mais, uma motivação a mais, para nós estarmos prostrados diante dEle, de nós levantarmos as nossas mãos e falar: Senhor, trabalha, Senhor. Faça segundo a tua vontade, trabalha como o Senhor quer e não como eu quero, Senhor. Que os meus planos estejam conforme a vontade do Senhor, que a minha casa esteja conforme a vontade do Senhor, que os meus pensamentos estejam como a vontade do Senhor, que a minha boca fale aquilo segundo a vontade do Senhor, aleluia. Não é fácil, irmãos, mas também não é impossível. Porque o Deus do impossível é o que está aqui conosco nessa noite. É o que direciona todas as coisas.
Então nós precisamos conduzir, nós precisamos continuar, nós precisamos perseverar. Como aqueles homens ali, junto então com Josué, que estava à batalha, nesse ato de obediência, realmente de honrar o nome do Senhor, realmente de fé, de constância. Essa é a nossa vida. Uma vez que nós entregamos os nossos passos, os nossos caminhos e tudo quanto temos ao Senhor, né, irmãos, o Senhor, Ele dá o conhecimento. Nós vamos ver aqui, abra sua Bíblia, em Efésios capítulo 3, aleluia. Efésios capítulo 3, o versículo de número 14. Aleluia. Efésios 3, 14. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e infundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de alguma plenitude de Deus. Estão acordados aí, né? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Riquezas, glória, entendimento, sabedoria está em Cristo. A palavra vai dizer que toda a largura, comprimento, altura, profundidade realmente está entrelaçado realmente em Cristo Jesus. E falando em conhecer o amor que há em Cristo, que excede todo entendimento. E esse conhecimento, esse entendimento que realmente excede sobre todas as coisas, está disponível sobre nós. Está disponível realmente, né, para que nós possamos executar aquilo que nós temos para receber da parte do Senhor. Irmãos, hoje, por mais que o conhecimento ele está cada vez mais acessível nas nossas mãos, através da tela do celular, do computador, tantos cursos, né, à distância, isso é muito bom, e nós precisamos correr atrás mesmo do conhecimento aqui nessa terra, mas não tem nada melhor de que nós termos um alinhado do nosso lado, Cristo Jesus, que tem todo esse entendimento, dele derramar sobre nós. De saber, irmãos, de que se eu estou estudando, se eu estou na faculdade, se eu faço qualquer coisa, de saber que, irmãos, entenda, irmãos, é algo sobrenatural, é algo que nós não conseguimos compreender a não ser vivenciando, a não ser o dia após dia, a não ser algo, vivências que nós passamos no nosso individual. É muito bom, eu posso passar aqui a noite inteira falando das vivências, das experiências minhas. Isso traz edificação, isso é bíblico, mas não tem nada melhor de que você poder vir aqui em cima e contar o testemunho daquilo que você passou, daquilo que você passa em meio a Cristo Jesus, daquilo que Jesus ele te dá experiência, daquilo que o Senhor ele abre portas da qual você não imaginou, você não imagina. É algo sobrenatural. Então é algo maravilhoso, irmãos, de saber que o que eu faço aqui nessa terra, eu realmente crendo no Senhor Jesus, dele sendo um pilar na minha vida, eu o tempo todo me submetendo a ele,
Eu entender que Ele está comigo em tudo. Não é em algumas partes, não é em coisas maiores, mas também nas menores, naquilo que às vezes nós não damos nem tanta relevância, às vezes nem tanta importância. Não, mas isso aqui é simples, isso aqui eu faço, né? Bem simplesinho. Não, Deus pode deixar que eu faça, mas Ele quer realmente ser participante dessas coisas mínimas também, de saber que às vezes você está lá estudando e tudo e tal, você está lá pelejando para estudar lá, de saber que o Senhor, Ele pode abrir o seu entendimento para que você possa compreender mais ali, para que você possa ter o entendimento mais fácil daquela matéria. São tantas coisas, irmãos, que nós podemos pegar de exemplos aqui, que o Senhor, Ele quer abrir o nosso entendimento, porque Ele é detentor de todo o conhecimento, como nós lemos a palavra. E a Bíblia ainda vai ainda mais além, falando, né, no versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, ou seja, né, o tudo já é o completo, mas ainda a Bíblia ainda vai mais além, tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos, né, ou pensamos. Não é segundo o meu poder, não é segundo o seu poder, não é segundo a sua capacidade, não é segundo a sua inteligência, mas a Bíblia vai dizer, mas segundo o poder que em nós opera. Ou seja, alguém que opera sobre as nossas vidas, alguém que tem um controle que direciona as nossas vidas, alguém que tem lá em cima um GPS, que lá ele manda o comando e aqui vai direcionando. É nele, realmente, neste poder que opera em nós, é que as coisas acontecem. A diferença está neste ponto, é neste detalhe, é no poder que opera em nós, é no poder que opera em você, uma vez que nós realmente somos filhos dele, uma vez então que nós cremos nele, uma vez então que nós, Senhor, eis aqui minha vida, Senhor, o Senhor sabe de como eu estou chegando, trabalha segundo a tua vontade, faça segundo o teu querer. E assim, irmãos, além disso, né, como continua a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, o amém. Nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 16, abra sua Bíblia, aleluia. Hebreus 4, versículo de número 16. Vamos no 14, nós lemos todo o contexto. Hebreus capítulo 4, versículo 14, aleluia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos então, pois, com confiança. Ou seja, é algo que nós não chegamos de qualquer forma, não chegamos de qualquer jeito, não chegamos despreparados. Pelo contrário, chegamos com confiança, com certeza, mente de saber que nós não somos frustrados, em Jesus Cristo nós não somos frustrados. Com homens, nós podemos uma hora ou outra ser frustrados, pode decepcionar, pode acontecer tantas coisas, somos falhos, pode acontecer situações, mas de saber que diante do Senhor, né, nós não chegamos com o pé atrás, nós não chegamos com dúvida, será que vai acontecer? Será que vai mover? Será que o mar vai se abrir? Será que realmente vai acontecer ou não vai acontecer? Mas a palavra diz, chegai pois com confiança ao trono da graça, ao trono da graça. Chegar realmente entendendo com a total dependência diante do Senhor. Senhor, venha, faça segundo a tua vontade. Mova, Senhor, na minha vida. Faça, Senhor, segundo a tua vontade.
E assim o Senhor vai movendo, Ele vai fazendo, Ele vai direcionando, vai passando os tempos, Ele vai moldando, e aí nós vamos vendo o Senhor trabalhando. A cada momento o Senhor mudando uma vírgula da história das nossas vidas, vai tirando aquilo que precisa ser tirado, vai acrescentando aquilo que precisa ser acrescentado, vai mudando o nosso entendimento, vai mudando a nossa visão. Às vezes aquela visão que nós tínhamos, que nós crescemos com ela, nós aprendemos com ela através do convívio, e agora nós entendemos que em Cristo Jesus o Senhor faz tudo novo através de nós, o Senhor cria caminhos novos, o Senhor cria realmente momentos novos para nós desfrutarmos, porque se fosse para nós vivermos, irmãos, a mesma vida, que nós realmente não tinha o porquê de nós estarmos em Cristo Jesus, mas de nós termos uma decisão de mudarmos realmente o nosso roteiro, a nossa fase, o mandar o nosso caminho, é para desfrutarmos coisas novas. E essas coisas novas não é porque nós decidimos e que agora por causa da minha força é que eu vou correr atrás de coisas novas. Não, agora eu estou decidido de caminhar ou trilhar um caminho novo, mas a qual é através de Jesus, Ele que vai me direcionar neste caminho novo, Ele que vai me dar essa estratégia nova, Ele que vai me dar esse pensamento novo, sabe? Ele que vai me dar um vigor diferenciado a qual eu não tinha, um pensamento a qual eu não tinha, uma visão a qual eu não contemplava com os meus olhos. Agora eu consigo enxergar com meus olhos espirituais, além do que está atrás dessas paredes espirituais falando, aquilo que realmente eu não podia. Nós acabamos de louvar aqui nessa noite, um milagre, né? Aquilo que não parecia, aquilo que realmente nós não podíamos realmente contemplar, mas aconteceu, realizou. Por quê? Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, vai falar que aquilo, 9 e 10, que aquilo que realmente o homem, ele não pensou, aquilo que o coração dele não sentiu, aquilo que os passos deles realmente não caminhou, foram as coisas que Deus ele tem preparado para os seus. Isaías vai falar que os caminhos, que os pensamentos, não são os pensamentos, caminhos que Deus realmente sonha, aquilo que eu sonho, mas pelo contrário, é aquilo que Deus ele tem sonhado para mim, os caminhos que Deus ele tem realmente direcionado para mim, é aquilo que eu preciso viver, é aquilo que eu preciso sonhar, é novo, é algo novo, é uma dimensão nova, é uma proporção nova. E nós precisamos nos sujeitar a isso, nós precisamos entender isso, nós precisamos ter isso no nosso coração, irmãos, para nós contemplarmos este Deus verdadeiro, este Deus puro, esse Deus que move, esse Deus realmente que está no nosso meio aqui nessa noite, Deus realmente que direciona todas as coisas, Ele que nos atrai para a Tua presença, e por isso nós estamos aqui de pé agora, aleluia. É dessa forma, e a cada dia Ele vai movendo, Ele vai direcionando. Eu queria que neste momento você se colocasse de pé, junto comigo. Eu ia te convidar ao ministério de louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, e tantas são as situações. Nós vamos ver na palavra do Senhor, homens como Moisés, como que o Senhor se apresentava diante dele o tempo todo. Nós vamos ver Daniel, onde o próprio anjo dava testemunho de Daniel, um homem muito desejado, um homem muito amado. E nós vamos ver essas características, situações que não acontecem de um dia para o outro, para chegar a um nível em que o próprio anjo do Senhor fala com Daniel, um homem muito desejado. Que tipo de característica é que Daniel, ele realmente tinha para com o Senhor? Que tipo de coisas que Daniel fazia para que o próprio céu testificasse de como era o caráter de Daniel? Com certeza uma obediência estava no meio, uma submissão estava realmente ali no meio, no coração dele, uma redenção diante do Senhor. Nós vamos ver Jó no capítulo 1, versículo 1 ali, onde a própria palavra vai falar ali, depois Deus quando chega ali com Satanás, e Deus ali falando assim, tem visto o meu servo Jó? Homem temente, fiel, que se desvia do mal,
que características, que sentimento tinha dentro do coração de Jó. E de tantos homens de Deus, e de tantos homens que não está relatado aqui nessa palavra, mas que nós vamos ler em livros. Que sentimentos é que tinha neste coração? E que nós então precisamos acatar para o nosso coração hoje. Coração realmente disposto a adorar o Senhor, um coração realmente inteiro em descansar no Senhor, no mover do Senhor, de que se eu não consigo fazer, o Senhor Ele trabalha ao meu favor. Se eu realmente estou confiando no Senhor, se eu estou trabalhando em prol para o Senhor Ele é fiel para me honrar, o Senhor é fiel para te honrar. Mas existe algo que precisa realmente ser realizado da nossa parte, da minha parte, da sua parte, para que o Senhor possa trabalhar por completo, para que o Senhor possa fazer por completo e não em partes. E como nós estamos aqui diante dele nessa noite? Como está as estratégias? Está prevalecendo as minhas estratégias ou as estratégias do Senhor? Está prevalecendo os meus pensamentos ou os pensamentos do Senhor? Está prevalecendo os meus passos ou aquilo que o Senhor tem me direcionado para ser direcionado os passos dele na minha vida? O que tem acontecido? Como as coisas têm ocorrido no nosso dia a dia? O que eu tenho permitido o Senhor fazer na minha vida?